Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Então hoje eu estou num ambiente diferenciado. Eu vou tentar gravar esse vídeo, mas eu estou com algumas dificuldades. Primeiro, eu estou rouco. Eu vou tentar ver se eu consigo, mesmo nessa condição, gravar o vídeo. Se não der, ou se o vídeo ficar ruim, depois eu gravo uma outra ocasião quando eu estiver melhor. Mas para não dar uma solução de continuidade, eu vou tentar gravar assim mesmo. Uma outra coisa é que a minha mãe está internada, eu estou afastado da casa espírita e por isso eu estou gravando no hospital. Então eu estou aqui numa enfermaria que no momento está vazia e vou tentar ler o texto para vocês, conversar sobre ele, e se a minha voz não tiver boa, aí eu vou ter que não gravar dessa vez. Eu então vou ler o texto. O texto chama-se Ascensão da Fênix. Deixa eu beber aqui um pouco d'água para ver se a voz fica melhor. Estou fazendo esse esforço porque é aquela questão, né, que a gente tem que aprender a superar as nossas dificuldades. Não é o ideal, mas dessa vez vai ficar assim, tá bom? Como eu falei, depois eu vou revisar o vídeo. Se não tiver bom, aí a gente grava uma outra ocasião e vai ficar uma lacuna, né, de tempo. Bem, então, como eu disse, o texto chama-se Ascensão da Fênix. Ribério acorda com um gosto amargo na boca. Professor de ensino fundamental, Ribério viera para o Rio de Janeiro com um sonho deliberado. Quer ser escritor. Há 10 anos atrás, chegou no Rio de Janeiro com a cabeça cheia de sonhos. Egresso de uma cidade pernambucana chamada Tirinópolis, certo dia despediu-se de seus familiares, pegou o pau de arara, desembarcou no Rio de Janeiro. Andou meio perdido durante alguns dias, já que veio na aventura. Mas teve sorte. Conseguiu um emprego na construção civil, de ajudante de pedreiro. Dormia na obra, por isso podia economizar. Abriu uma poupança, onde depositava uma parte do salário. Procurou um colégio e ingressou no curso noturno, disposto a chegar na universidade. Estudaria português e literatura, o que facilitaria seu desejo de tornar-se escritor. O sonho literário de Ribério começara bem cedo. Nas feiras nordestinas, vendia literatura de cordel, escrita pelo pai, que tinha inúmeras obras do gênero. O pai e o filho atuavam como repentistas. Os dois eram famosos nas feiras, constituíam a dupla Rivaldo e Ribério. O pai morreu cedo, vitimado pelo alcoolismo. Após o enterro de Rivaldo, resolveu sair da cidade natal para concretizar o seu sonho literário. Pois bem, aluno da escola noturna, Ribério cursou o ensino médio, chegou ao Enem, conseguiu passar para o curso de português literatura. No período universitário, largou a construção civil e tornou-se camelô. Vendia cocadas nas ruas. O horário flexível de camelô permitiu que estudasse. Arranjava livros emprestados, ia muito à biblioteca,
Sua universidade era a UERJ. Morava num barraquinho alugado no Morro de São Carlos, em frente à Central do Brasil. Levantava às 4 da manhã, fazia as cocadas, ia para a universidade levando balaio de doces. Na UERJ, vendia uma parte das cocadas confeccionadas para os colegas e professores, arranjando uma parte da arrecadação diária. Almoçava em restaurantes populares ou no bandejão universitário. Suas aulas eram na parte da manhã. À tarde, ele ia para as ruas vender o que sobrara no balaio que levara para a faculdade. E à noite, voltava para casa. Domingo não trabalhava. Domingo era dia de passar o tempo inteiro trancado em casa, estudando. Nunca dava para estudar tudo, mas ele procurava arranjar tempo para estudar as matérias mais difíceis. Passaram-se 4 anos nessa batalha e Ribério conseguiu terminar o curso. Formado, prestou concurso público e entrou para uma escola municipal onde dava aulas de português. Desenvolveu uma técnica pedagógica de ensinar gramática através do repente nordestino, o que despertava o interesse dos alunos na matéria. Organizava batalhas musicais, concursos de dança, peças de teatro, realizava várias ferramentas pedagógicas para facilitar o ensino do português. E Ribério, diante do entusiasmo crescente dos alunos, percebeu que chegara a hora de realizar o seu grande sonho. Escreveu um livro chamado Ascensão da Fênix, um romance de realismo fantástico que descrevia as aventuras de um escritor no universo da literatura de cordel. Seu cicerone nesta viagem, através do país do cordel, era Pedro Malazartes. Ribério fez um volumoso empréstimo bancário e publicou a sua obra. Lançou no colégio onde dava aulas. No entanto, o livro não fez o sucesso que ele esperava. Ele ainda morava no Morro de São Carlos. A pequena casa estava apinhada de livros não vendidos. Tinha cachaça na geladeira, geladinha. Naquele dia, diante do fracasso de vendas do seu livro, Ribério resolveu tomar um porre monumental. Porque a vida enganara-lhe. Surgiram inquietantes perguntas. Ele não estava vendo que tudo aquilo não daria certo? E o empréstimo, como pagaria? A verdade é que passara anos e anos lutando para realizar um sonho impossível. Aquele empréstimo bancário provocava um desconto acima da metade do seu salário. A troco de quê? Ribério, alcoolizado, bebeu toda a cachaça pelo gargalo até cair. Caiu e desabou no chão. E sonhou. No sonho de Ribério chovia muito. Parecia que o tempo recuara naquele sonho. Ele voltara ao Rio antigo, de sobradões coloniais, ruas estreitas, tabernas espalhadas. Ele ia andando debaixo de forte chuva, quando um rapaz mulato veio na sua direção. E o rapaz mulato disse: "Vamos tomar um café, meu amigo? Tá chovendo muito, estamos encharcados." E Ribério disse: "Meu amigo, eu estou sem dinheiro. Eu fiz um empréstimo bancário volumoso para publicar um livro
e me arrependi. A publicação do livro não deu certo. Ninguém leu. O rapaz sorriu e respondeu: vem comigo, vamos tomar um café, eu pago. O rapaz que o convidara entrou numa taverna, aquelas tavernas antigas do Rio, do início do século XX. Pediu café ao dono do estabelecimento. Seu Tavares, 2 cafés bem quentinhos. Vieram 2 xícaras enormes, cheias do líquido saboroso. Enquanto sorvia o café, o moço foi falando. Era um rapaz de estatura mediana, mulato e de olhos muito profundos. O rapaz descreveu para Ribério o seguinte: em 1909, eu também fiz um empréstimo bancário para publicar um livro que ninguém leu. Fiquei muito chateado na época, mas depois compreendi que os verdadeiros escritores são iguais a uma fênix que acende nos céus do país dos sonhos. Nunca desistem. Mesmo desprezados, anônimos, vilipendiados, criticados, nunca desistem. Mas eu falo dos verdadeiros escritores. Curioso, Ribério lhe perguntou: mas que livro você escreveu? O rapaz sorriu e lhe disse: eu escrevi o livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Ribério engasgou e disse: esse livro é de Lima Barreto. Você é Lima Barreto? O jovem misterioso sorriu. Sim, meu amigo, eu sou Lima Barreto. Mas você está morto? Os verdadeiros escritores não morrem. Tornam-se mortais através das páginas de seus livros. Vim aqui só para te dar um recado. Não desista. Nunca. E cuidado com a cachaça. Quando jovem, eu não bebia. Depois, frustrado pelas decepções da vida, tornei-me alcoólatra e o vício afetou a minha inspiração. Clara dos Anjos, meu último livro, não possuía o mesmo frescor dos primeiros livros, porque o meu cérebro já estava impregnado de bebida. Eu escrevi com muita dificuldade. O rapaz terminou de beber o café. Volte para o seu corpo e não esqueça, não desista da literatura e não beba. Ribério acorda com gosto amargo na boca depois desse sonho. É domingo, o sol bate no seu rosto, papel e caneta na mão, porque ele não gosta de computador, ele escreve seus livros à mão. Começa a escrever o seu segundo livro imediatamente. E vem a pergunta: quando irá publicar? Ele não sabe, nem tão cedo, ou talvez nunca. Porém, seguindo as recomendações de Afonso Henriques de Lima Barreto, o escritor com o qual sonhara, entende que os verdadeiros escritores são fênix, que ascendem aos céus do país dos sonhos e não desistem nunca. Bem, vocês devem ter ouvido aqui um falatório aqui, né? Porque as nossas irmãs enfermeiras estão passando aí para atender os doentes. Eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui exatamente para corroborar o que está no conto, né? Eu podia falar assim: tô rouco, né? Tô no hospital, minha mãe tá doente, para que eu vou ficar gravando vídeo, né? Mas eu tenho um compromisso com um pequeno público que são os meus visualizadores, né? Aquelas pessoas que visualizam o vídeo, que é muito pouco, não chega nem a 100 pessoas, mas não importa. E, além disso, a gente tem que entender o seguinte, voltando à questão do conto, né? Os verdadeiros escritores são imortais. Então, Lima Barreto, Vitor Hugo,
Fagundes Varela, Cecília Meirelles, nenhum deles teve vida fácil. Nenhum deles, não estou dizendo que aquela pessoa que é escritor, que tem uma vida tranquila, que está errado, nem que não é escritor. Mas o que eu estou querendo corroborar é o seguinte: quando você ama o seu ideal, quando você tem um ideal e você o ama, você procura superar as dificuldades. Assim como eu estou tentando fazer agora, de mesmo rouco, tá aqui falando com vocês, mesmo com esse momento aqui das nossas irmãs, né? Que lógico, elas não vão ficar caladas porque eu estou aqui fazendo vídeo, né? Eu estou aqui numa enfermaria, que esse quarto aqui está sem doente, né? E logicamente que eu não vou ficar quietinho que eu estou fazendo vídeo. Elas estão passando para lá e para cá, lá do outro lado, e estão falando. E é isso mesmo, eu pedi licença para vir para cá para gravar. E é o que eu estou falando para vocês. Eu fiz questão de fazer isso para corroborar a lição do conto. Que nós na vida, nós temos que lutar para superar as nossas dificuldades, para superar os impedimentos que a vida nos oferece. Esse canal, ele é prioritariamente de arte espírita, mas eu gostaria de abrir um parêntese para falar de um autor não espírita, que é Afonso Henriques de Lima Barreto, e usá-lo como exemplo para nós linkarmos com a lição do conto, né? Que tem o Lima Barreto como um dos personagens. Então, Lima Barreto, ele reencarnou em 1881, 7 anos antes da escravidão, do término da escravidão. Quando a escravidão foi abolida, ele tinha 7 anos de idade. E interessante é que ele nasceu no dia 13 de maio de 1881. Então, no dia 13 de maio de 1888, ele estava completando 7 anos e foi o dia que a abolição foi extinta. Desde cedo, Lima Barreto vivenciou com algumas dificuldades. A primeira delas foi que ele ficou órfão muito cedo. E o pai dele que se encarregou de criar ele e os irmãos. Eu não lembro exatamente quantos irmãos ele teve, mas devia ser uma média de 4. Ele era o irmão mais velho. Aí ele tinha um padrinho, né, que era rico, que era o Visconde de Rio Preto. Ele já era na época da República, né? Logo em seguida foi proclamada a República, mas ele, o Visconde de Ouro Preto, manteve, né, o dinheiro, o prestígio que ele tinha na época da monarquia. E aí ele foi para orientar o afilhado, né? Pagou os estudos do afilhado. Então, o Lima Barreto, ele foi estudar engenharia. Ele teve um período que ele teve estudando engenharia numa escola da época. Só que aí o Lima Barreto se deparou com o primeiro impedimento da vida dele, o racismo. Ele era mulato e naquela época negro não estudava determinadas profissões. Então engenharia, medicina e outras profissões eram para elite, não era para o pobre. Então ele, devido ao racismo, ele acabou desistindo da escola. Nesse período também, o pai dele foi ser administrador da colônia de alienados da Ilha do Governador. Né? Naquela época, logicamente, o tratamento psiquiátrico, né, totalmente diferente do que é agora, né? Então ele foi para lá, o pai dele foi para lá, e o pai dele acabou ficando também com problema mental. Não sei se por causa da convivência com eles, ou se ele já tinha mesmo alguma coisa. Eu sei que ele ficou
alienado. Aí o Lima Barreto se viu jovem com a responsabilidade de cuidar do pai e dos irmãos pequenos, dos irmãos menores. E ele aí teve esse desafio, né, de cuidar dessas pessoas. E ele colocou na cabeça o seguinte: eu vou ser escritor, eu vou procurar viver de literatura. Então ele fez um concurso público, passou por uma profissão que na época chamava-se amanuense. Se fosse levar colocar na linguagem atual, seria um escrivão. Ele fazia atas, as atas ele trabalhava no Ministério da Guerra, e ele fazia as atas do Ministério da Guerra, do chefe. Tinha um chefe, aí tinha aquelas reuniões, e como ele escrevia bem, ele ficou encarregado de fazer as atas. Essa profissão na época chamava-se amanuense. E ele, paralelamente a essa profissão de amanuense, ele se tornou escritor também. E em 1909, como está ali no conto, ele publicou o primeiro livro dele, que foi Recordações de Escrivão Isaías Caminha. Só que ele foi desprezado pelos críticos literários da época. E, infelizmente, devido a essa situação, o Lima Barreto desenvolveu um processo depressivo e caiu no alcoolismo. Ele se tornou alcoólatra. Então ele intercalava momentos de lucidez com momentos de total desequilíbrio, né? Por causa desse desequilíbrio que ele tinha, ele, durante 2 vezes, foi internado no Pinel. Naquela época tinha um outro nome. Mas era ali no Pinel. Era o Juliano Moreira, inclusive, que era o administrador, né? Um dos grandes psiquiatras da época. Aí ele se internou lá 2 vezes, e a foto que nós temos, que é mais conhecida do Lima Barreto, é exatamente a foto em que ele deu entrada no hospital psiquiátrico. Ele tem algumas fotos raras, né? Ele jovem, mas ali ele já está com uns 30 e poucos anos, está bem acabado, já bem debilitado pela bebida, e deu entrada. Apesar de alcoólatra, ele nunca desistiu de ser escritor, né? Apesar de alcoólatra, ele continuou escrevendo. Porque veja bem, ele era doente. A gente sabe que o alcoolismo é uma doença. E aliado ao alcoolismo, ele tinha um processo de depressão. E na época não se sabia disso, que o alcoolismo era doença nem nada, não existia alcoólico anônimo, ninguém sabia o que era depressão. Então ele teve que lutar contra a depressão, contra o alcoolismo, mantendo aceso o ideal dele como fênix. Aí tem uma passagem de um livro dele, que está no livro dele, Diário Íntimo, em que ele fala o seguinte: eu não quero morrer, eu quero outra vida. Então, o Lima Barreto, apesar de todas as dificuldades que ele teve, da depressão, do alcoolismo e das problemáticas familiares, que o pai dele ficou mesmo alienado, ficou em casa, às vezes tinha crises, gritava, o pai dele ficava um pouco agressivo, né? E o Lima ali mantendo aquela situação, né? Trabalhando como amanuense, aí acabou que ele se aposentou depois de 15 anos de trabalho, ele conseguiu se aposentar, que ele faltava muito o trabalho, porque ele tinha aqueles momentos de crise de alcoolismo, e aí ele não ia no trabalho. Aí o chefe dele gostava dele, falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou te aposentar. Aí com 15 anos de trabalho ele se aposentou. Mas apesar da doença do alcoolismo, da doença da depressão, ele escreveu até o fim da vida, né? Então, eu estou falando sobre o Lima Barreto, qual é o exemplo que nós podemos tirar disso? A gente aqui não vai tomar o julgamento de valores falando assim: mas ele era alcoólatra, mas ele não sei o quê. A gente sabe que o alcoolismo é uma doença. A gente sabe que a depressão é uma doença gravíssima.
E por causa da depressão e do alcoolismo, que o Lima Barreto teve uma morte prematura. Logicamente que no mundo espiritual, talvez ele seja considerado, né, um suicida indireto, mas tem essa situação na qual ele, devido a um processo de depressão, devido a ele não ser aceito pela crítica literária da época, dele ser discriminado por ser mulato, por morar no subúrbio, por não ter dinheiro. Então ele criou um processo de depressão. Quer dizer, se fosse hoje, ele teria que ter um tratamento para a depressão. Então a gente não pode falar assim, não, é um beberrão, como falavam na época dele, né? Um beberrão, não sei o que, não. A depressão é uma doença grave e muitas pessoas hoje, devido à depressão, caem em situações de nas biografias do Lima Barreto, está colocado hoje que ele era uma pessoa depressiva, né? Ele tinha depressão. E a depressão era estimulada pelo fato dele ser escritor e ele não conseguir, vamos dizer assim, se colocar, né, no meio literário, né? E ser discriminado por ser mulato, enfim, né? Então, o que acontece? Qual é a lição, né? A lição é o seguinte: nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Apesar dessas limitações do Lima Barreto, que foram trazidas pelo alcoolismo e pela depressão, ele nunca desistiu de ser escritor. Ele sempre procurou vencer as dificuldades e continuar escrevendo. Tem um livro dele, o livro mais famoso dele, eu creio que a maioria de vocês conhecem, ou então já ouviram falar, que chama Triste Fim de Policarpo Quaresma. Foi o único livro dele que fez sucesso, ele em vida, né? Sucesso relativo, né? Ele ganhou um prêmio e tal, mas nunca conseguiu ganhar dinheiro com livro. Ele vivia sempre endividado, porque ele fazia empréstimo para publicar o livro e vivia sempre encalacrado de dívida. Bom, aí ele tem um livro dele que eu gosto, que no meu entendimento está no mesmo nível do Triste Fim de Policarpo Quaresma, chama A Morte de Gonzaga de Sá, que fala o seguinte, né? Que o Gonzaga de Sá era um idealista. Ele queria fazer um avião, ele queria construir um avião. E aí ele passou anos e anos ali, verificando, né, como é que faz o avião, fazendo pesquisas. Isso, logicamente, no livro, antes do Santos Dumont, né? O Gonzaga de Sá, ele coloca ele veio antes do Santos Dumont. Aí ele ficava, tá vendo? Tá fazendo barulho aqui, mas tudo bem, vamos lá. Vamos vencer as dificuldades. Então, ele ficou ali pesquisando e tal. Aí no dia que ele preparou o avião não voou. Então, é uma metáfora dizendo o seguinte, que o Lima Barreto, apesar de ser um grande talento literário, não foi reconhecido como deveria. Quer dizer, não voou. Ele fez a estrutura literária dele e quando foi botar o avião no ar, não voou. Então isso é uma metáfora, né? Quer dizer, algo que está inserido, né, naquela figura de linguagem chamada metáfora. Então, finalizando, né? Qual é a lição, então, que nós podemos tirar disso tudo? A gente tem que aprender a conviver com as nossas limitações, com a nossa doença mental, com os nossos vícios, preservando intacto os nossos ideais. A gente não pode abrir mão dos nossos ideais. Os nossos ideais têm que ser intactos. Então a gente tem que vencer alcoolismo, ou vício, ou o que for, mantendo intacto os nossos ideais, lutando sempre pelos nossos ideais, como uma fênix que renasce a cada dia. Então, meus irmãos, eu fiz esse vídeo aí com as minhas dificuldades, procurando vencer as minhas limitações. Eu vou revê-lo. Se estiver muito ruim, eu vou gravar de novo. Mas se eu não gravar é porque para não deixar marcado que a gente tem que vencer as nossas dificuldades. Eu estou no hospital, minha mãe está internada, eu estou rouco, vocês veem aqui que está barulho,
Mas eu falei assim, eu vou gravar para deixar claro que a gente não pode desistir dos nossos ideais. Que Jesus nos abençoe.